Olá, sexto ano. Tudo bem, pessoal? Hoje nós voltamos a falar um pouquinho sobre a história de Roma, tá, pessoal? Então nós vamos lembrar que na aula passada nós falamos sobre a fundação de Roma, sobre o desenvolvimento da monarquia, a divisão dos períodos da sociedade, certos patrícios, clientes, plebeus e os escravos. A aula de hoje nós continuamos a nossa apostila 2, unidade 3, páginas 471 a 476. A aula de hoje é uma aula um pouquinho com conteúdo mais extenso, mas que se vocês lerem com atenção, destacarem os pontos importantes, prestarem atenção no nosso quadro, bom, vocês vão conseguir se sair muito bem, tá, pessoal? Então, bastante atenção aqui. Então, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Falamos de Roma. Roma em três períodos históricos. A monarquia, que já estudamos na aula passada, a república, que introduzimos na aula passada, e vamos falar também na aula de hoje, e o império, certo? Então sabemos que Roma passou por três períodos históricos: monarquia, república e império. Joia! Então, pessoal, continuando aqui. A crise da república, certo? Vamos pensar na república. A república, pessoal, ela se desenvolveu basicamente pelo governo dos patrícios, certo? Os patrícios assumiram o governo no lugar de um rei, passaram a governar por meio da instituição do Senado e assim Roma foi se desenvolvendo. Claro que ao longo do governo da república nós tivemos um conflito entre duas classes sociais, que foram os patrícios, os grandes proprietários, a classe mais rica, e os plebeus, que eram os mais pobres, a classe mais pobre, que precisava, claro, ali de alguns subsídios, né, alguns benefícios para poder sobreviver. Pois bem, durante 2 séculos a República esteve no seu auge, mas 2 séculos depois, pessoal, também, né, temos 4 séculos de república, os 2 primeiros, esplendor, desenvolvimento, conquistas. Os 2 últimos, Roma começou a assistir um processo de crise. Olha o que aconteceu. Começamos a verificar aqui a crise da república, e ela aconteceu por diversos motivos. Bom, Roma, pessoal, promoveu guerras de conquistas territoriais, primeiro na Península Itálica e depois por todo o mar Mediterrâneo. Só que o Império Romano crescendo, o que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos um problema territorial. Quanto mais território, mais difícil era o governo. Quanto mais difícil o governo, mais suscetível eram as invasões estrangeiras. Com isso, foi necessário que os homens livres começassem a se dedicar às legiões, aos exércitos. Os militares ganharam muito prestígio assim. Com isso, o trabalho livre começou a entrar em crise. Por quê? Os homens livres foram para o exército. Os povos conquistados passaram a se tornar escravos. Quase não se tinha mais homem livre. Quase não se tinha mais emprego, porque tudo era para o escravo. Para o escravo fazer, era melhor você investir em um escravo do que pagar salários. Olha o que aconteceu. Roma foi mergulhando numa crise política e social. E com isso, começaram a ocorrer crises, conflitos. Para resolver esses conflitos, os militares que estavam envolvidos, né, os grandes generais envolvidos no processo de conquista, começaram a ser convocados para resolver problemas políticos. É aí que se dá toda a problemática política. Esses militares voltaram-se para Roma e ali começaram a se envolver na política. Primeiro os generais Mário e Sila, certo? Só estou contando para vocês por curiosidade, tá? Porque a gente vai trabalhar isso no próximo bimestre. Primeiro Mário, depois Sila. Depois do governo de Mário e Sila, que foram generais bastante autoritários, nós tivemos o governo dos triunviratos, 3 governantes, certo? O primeiro triunvirato, onde nós tivemos Júlio César como o principal general,
ele passou a governar Roma, certo? Mas depois, pessoal, com a forte oposição do Senado, Júlio César acabou assassinado. Veio o segundo triunvirato, liderado por Otávio, que era seu sobrinho e filho adotivo, certo? Otávio foi coroado no ano de 27 a.C. como imperador. E vocês podem perceber que eu destaquei na frente do nome de Otávio o título Augusto. Augusto, pessoal, era um título de nobreza dado somente às divindades. Professor, Otávio então se torna o primeiro imperador? Sim, Otávio Augusto se torna o primeiro imperador de Roma, iniciando a fase do império, que vai de 27 a.C. a 476 d.C. Mas ele era um deus vivo, assim como no Egito? Não. Ele era considerado sagrado, mas ele não era um deus na terra. Ele era um enviado de Deus. Ele era um protegido dos deuses, certo? E assim começa o Império Romano. O Império Romano ele vai começar com um período, pessoal, de grande estabilidade política, estabilidade, de sossego, de paz. Aqui, pessoal, nesse primeiro momento, as conquistas diminuíram, as guerras diminuíram. Nesse momento vem o que nós vamos chamar de Pax Romana. Outro ponto para controlar a população, para aliviar as revoltas, foi a instituição da chamada política de pão e circo. Isso é uma grande questão que cai em todas as provas que nós encontramos sobre Roma. O que foi a política do pão e circo? O imperador, ele por meio da política, distribuía pão, que era comida, e circo, diversão para a população, para minimizar as grandes revoltas. Um grande exemplo disso era a construção de estádios como o Coliseu, anfiteatros como eles chamavam, e dentro desses anfiteatros, dos coliseus, ali nós tínhamos as batalhas de gladiadores, onde era distribuída a comida também. Existe um filme, ali mais ou menos do começo dos anos 2000, chamado O Gladiador, do diretor Ridley Scott, aonde mostra a cena dos gladiadores lutando nos anfiteatros e o exército jogando pão, distribuindo comida para eles. Para quê? A melhor forma de controlar a população é dar comida, a população achar que está ganhando alguma coisa de graça, e também a diversão, como jogos, para que eles ficassem embriagados de prazer, certo? Para que eles ficassem alienados, não tivessem a noção de que as coisas políticas nem sempre iam bem. Era uma forma de controlar a população, certo? Depois do reinado de Otávio Augusto, vieram outros imperadores, outras famílias de imperadores que promoveram novamente o crescimento do império. Porém, a partir do século III, o império começou a entrar em declínio, certo? Por quê, professor? Nós vamos falar de um declínio. Principalmente porque Roma cresceu de tal forma que ela já não ficava mais na Península Itálica. Ela dominava desde o oeste da Europa até a região da Ásia, quase. E o que aconteceu? Roma começou a sofrer invasões. Invasões, principalmente, dos povos que nós vamos chamar de bárbaros. Professor, quem eram os bárbaros? Bárbaros era o título que recebiam todos aqueles que moravam além das fronteiras romanas. Esses bárbaros, em geral, eles vinham do norte, os chamados germânicos, que hoje são originários ali da região da Alemanha, onde eles passaram a promover invasões. O Império Romano, então, ele em 391, outras bibliografias falam em 395, foi dividido em dois. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, depois Milão, e o Império Romano do Oriente, cuja capital passou a ser Constantinopla, tá, pessoal?
E assim, cada vez mais as invasões dos bárbaros, até que em 476 o Império Romano sucumbiu, certo? Com as invasões, com o problema na produção, certo? Com a falta de empregos. E assim nós tivemos a queda do Império Romano. Pontos culturais importantes sobre Roma. A religião. Roma, pessoal, assim como a Grécia, era politeísta. Os seus deuses eram antropomórficos, tinham características e sentimentos humanos. Só que aqui tem um ponto importante. Eram praticamente os mesmos deuses gregos, só que aqui eles recebiam nomes latinos. Zeus era Júpiter, por exemplo, certo? Dionísio, o deus do vinho e da diversão, passou a se chamar Baco aqui. Porém, pessoal, a partir do século I, o Império Romano passou a ter contato com outra religiosidade, o cristianismo, um monoteísmo, certo? Onde negava a divindade do imperador e negavam os deuses politeístas. O cristianismo, num primeiro momento, ele era a religião dos escravos, dos mais pobres, aqueles que buscavam esperança para sobreviver. Mas rapidamente o cristianismo cresceu e foi aumentando. Com isso, inclusive as populações mais ricas começaram a se converter. No começo, o cristianismo, pessoal, ele era uma religião de encontros escondidos. Depois, esses encontros começaram a se tornar públicos. Com isso, o imperador teve de se adaptar a essas condições. Ali, pessoal, em 313, a gente tem a propagação do Edito de Milão, onde o cristianismo deixa de ser ilegal e passa a ser tolerado no Império. Ele não era oficial, mas ele era tolerado. E, por outro lado, o Edito de Tessalônica. Isso em 381, ou 380, como dizem outras bibliografias, aonde o cristianismo se tornou a religião oficial do Império e o próprio imperador se sucumbia ao cristianismo, certo? Pessoal, essa aula ela tem muitos detalhezinhos importantes que estão na apostila. Então é importante que vocês promovam a leitura da 471 a 476, anotem aquilo que vocês acharem importante, destaquem aquilo que for importante, tá bom? Não deixem de fazer a trilha do conhecimento, porque ela vai ajudar na fixação do conhecimento de vocês. E qualquer dúvida é só mandar um recadinho lá no fórum, que o professor olha todo dia para responder as questões de vocês na nossa trilha, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.